Bom, então agora aqui na cozinha do Gourmet da Horta, nós vamos começar a fazer a preparação desses fermentados todos. Nós vamos preparar os líquidos, que é o kombucha, o kefir e o rejuvilac. E depois a gente vai preparar também o chucrute e o kimchi, ok? Então, começando pelo kombucha. Aqui eu já tenho ele pronto, já ligeiramente gaseificado. A gaseificação é natural. O kombucha, ele é originário da China. E tem até uma sigla que se chama SCOBY, que é a bactéria-mãe, que ela é composta por 6 leveduras e por 6 bactérias. E aí é essa bactéria que vai fazer a fermentação. Então, qual que é a diferença do kombucha para o kefir? O kefir são os grãozinhos, né? Ele já é originário lá do Cáucaso, da Rússia. E a fermentação dele é diferente, porque nós precisamos de colocar algum açúcar para ele. Aqui no kombucha nós colocamos também um pouquinho de açúcar, mas precisa de um chá que contenha tanino. Então pode ser o chá mate, o chá verde, o chá preto, o chá branco, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês. E eu deixo geralmente bem fechadinho, por causa dos mosquitinhos. Coloco um cravinho em cima, que é para espantar realmente eles. Esse aqui está pronto para coar. Então, a bactéria é essa aqui, né? O SCOBY é essa bactéria que vocês podem ver. Ela não tem uma aparência das mais agradáveis. E eu tenho alunos que colocam apelidos nada simpáticos nela, mas é um alimento extremamente saudável. Todos os fermentados são muito saudáveis. A fermentação pode ser de 5 a 15 dias, a primeira fermentação. Como é que você vai saber, mas eu vou fazer com qual fermentação? Depende muito. Se você vai usar como um medicamento, é uso terapêutico, então vai ser para você recompor a sua flora intestinal, então você vai fazer a fermentação de 15 dias. Então você faz o chá, que já está pronto aqui, você faz esse chá, deixa ele esfriar. O preparo do chá também tem algumas peculiaridades. A gente aquece a água, quando ela estiver com bolinhas, antes de começar a ferver, a gente desliga. Porque se espera ferver, a água vai perder o oxigênio e vai ficar pesada. E aí depois disso a gente vai colocar aqui uma colher de chá preto, ou chá verde, ou banchá, esses chás que contêm tanino. Não precisa ficar preocupado em anotar a receita, tá bem? Depois a gente deixa aí um slide no final e deixa também o PDF do lado. E aí você pode colocar sabores nesse kombucha. Este que eu deixei aqui já para a gente fazer essa aula, eu coloquei um pouquinho de hibisco, que aí é até gostoso para as crianças por conta da cor. Então, feito isso, deixa esfriar, depois de frio. Então, nós vamos tirar este daqui, que já tem 5 dias. Nos dias mais quentes, 3 dias até pode ser o suficiente. Conforme for aumentando aqui, ele vai formando disquinhos. Você pode tirar, doar para alguém. Se não tiver ninguém para doar, coloca na sua planta. É assim, é um ótimo alimento para a planta também. E aí o que a gente precisa é de 1 litro de chá, 2 colheres de açúcar demerara, ou mascavo, ou rapadura, ou alguma fruta seca. Fruta seca também funciona. E eu já vi pessoas fazendo vídeos falando que precisa de ser açúcar branco. Gente, isso aqui é uma coisa milenar, não existia antes açúcar branco. Então a gente tem que pegar pelo mais saudável. Então de todos os açúcares, o melhor deles é o mascavo, é o melado. E depois, descendo para os processados, aí seria o demerara. Ele não altera a cor e não altera o sabor dos alimentos, tá bem? Então, ok, o que a gente vai fazer? A gente precisa tirar este daqui, nós já vamos coar ele. Então, eu vou passar para aqui. E como vai depois passar por um processo de gaseificação, é muito importante vocês colocarem numa garrafa que tenha um fundo côncavo. De preferência, uma garrafa de espumante, por exemplo, porque senão corre o risco de explodir. Outra coisa que as pessoas erram bastante é em colocar deixando um espaço. Porque aí se fermentar tem bastante espaço aqui ainda. Aí que corre o risco realmente de ter uma explosão. Então tem que encher até o topo mesmo, ok? Aí a gente vai coar para esta garrafa aqui. Aí eu quis mostrar essa dali para vocês, de vinho, mas se for de espumante ainda melhor. E aí nós vamos precisar da panelinha furada, de um funil. Se não tiver, a panelinha furada é esse tecido voal, né? Se não tiver esse tecido, não tem problema. Você pode usar uma peneirinha, funciona também, ok? Então, a gente vai tirar este líquido daqui. E aqui é a hora também de nós aromatizarmos. Se aqui eu coloquei só o chá preto, então nessa segunda fermentação eu posso colocar um pouquinho de gengibre ralado, eu posso colocar limão, eu posso colocar casquinhas de frutas cítricas desidratadas,
eu posso colocar especiarias. Então, na segunda fermentação, a gente coloca nós damos esse sabor diferente para o nosso kombucha. Aí a gente vai colocar até tirar toda essa espuma. Para a segunda fermentação, é bacana também colocar mais um pouquinho de açúcar para ajudar a fazer essas borbulhinhas. Então, a gente vai colocar só uma colherinha. Deixa eu pegar uma colher pequenininha. E não é necessário colocar. É só se você quiser essas borbulhinhas, né, a gaseificação. A pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela pode consumir sim, não tem problema nenhum, porque o açúcar ele vai funcionar como alimento para essa bactéria. Aí 2 colherinhas de café e vamos continuar colocando até preencher completamente. E aí vai deixar vazar um pouco para sair toda essa espuma. Então, o simples fato de colocar um pouquinho de açúcar já começou a mostrar ali as bolinhas. Pronto. Tiramos aqui o excesso. Fechamos. E aí, nós levamos para um armário fechado e deixamos mais 12 a 24 horas. Aí, deixa eu até pegar um outro paninho aqui. Aí, a gente vai deixar mais 12 a 24 horas, que é para formar essas bolinhas. Então, a gente vai passar para a segunda fermentação. Ah, mas eu tenho meu problema de intestino, ele não funciona, eu preciso de recompor a minha microbiota intestinal, minha flora intestinal. Então, essa segunda fermentação ela pode levar até 5 dias. Então, ou seja, a primeira fermentação 15 dias, a segunda fermentação mais 5 dias. E aí não é uma bebida saborosa. Ali você vai considerar que você está tomando um medicamento. Tá bem? Conforme a sua flora intestinal for melhorando, o seu intestino começar a funcionar, você vai diminuindo essa quantidade de dias. Deixa depois 12, depois 9, depois 7, até chegar aos 5 dias. E é muito importante que você tome diariamente. E não ficar só no kombucha, ir variando, tá? Então, ok. Aí este a gente vai levar pro armário. Vou colocar aqui por enquanto. E aí, este que tá pronto, a gente precisa de 1 litro de chá preparado e 1 copo da preparação anterior, porque esse scooby, essa bactéria, ela precisa dessa acidez. Então, a gente mantém aqui 1 copo e aí a gente vai acrescentar 1 litro aqui. Mas já vamos colocar já as 2 colheres de sopa de açúcar. Mais uma vez, esse açúcar ele vai alimentar a bactéria. Então, tem muitos já no mercado, né, que a gente compra pronto, que são bem docinhos. Aí a pessoa toma um caseiro e ela fala assim, ah, mas poxa vida, o que eu tomei no restaurante, na loja, era bem mais gostoso. Mas para agradar o paladar do brasileiro, que é um paladar de formiga, coloca-se mais açúcar. Então, assim, o mais saudável é com menos açúcar. Aí olha para você ver, eu coloquei hibisco. Pronto. E aí eu quero até mostrar o chá para você. Então, vamos primeiro já tirar aqui, limpar. E aqui eu já vou passar para a próxima fermentação. Então, eu vou cobrir. É necessário mexer? Eu vou até mexer, mas nem é necessário. O açúcar vai se dissolver ali no fundo, o SCOBY vai subir. Ah, eu preciso de higienizar o pote que eu coloco a cada 2 trocas. Tem pessoas que higienizam todas as trocas, tem pessoas que higienizam só de vez em quando. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta das coisas bem limpinhas, a cada 2 trocas, ou se quiser, todas as trocas. Aí vai colocar aqui. Tem aqui um pouquinho do chá. E leva para o armário. E marca lá 5 dias. Depois tira e faz esse processo que nós fizemos com este outro que tá lá para ir pro armário, tá bem? E aí aqui é importante mostrar esse chá também. Então, aqui é chá de verdade. Esse é o chá verde. Então, assim, é folha. Então, esse maior aqui é o hibisco, né? Mas o pequeno é o chá verde que foi usado. Por que é importante mostrar? As pessoas compram esses chás que vem no sachê. Gente, aquilo não é chá.
Porque eles colocam o mesmo, a mesma erva ali dentro e depois colocam os sabores, né? O que vai ser o verde, o que vai ser os sabores todos que tem. Então compra mesmo o chá. Aqui tem alfazema, aqui tem o hibisco. Então assim, compre realmente o chá, usa chá de verdade, ok? Então se tiver alguma dúvida, é bem simples, é só isso. E aí, o mais importante de tudo, qualquer uma dessas preparações que você vai ver agora, não desista. O primeiro pode não sair legal, o segundo já vai ficar mais ou menos, o terceiro acerta, depois lá na 10ª vez volta a não ficar muito legal, porque é uma coisa viva, é orgânico. Então assim, é ir fazendo as experiências e ir fazendo as saborizações também, para ver qual é o sabor que você mais gosta e ir fazendo esses sabores mais gostosos. E aí, como que você vai tomar qualquer um desses fermentados? O ideal é tomar em jejum, de manhã. Então você tomou sua água já, aí depois você foi para sua ducha e antes de tomar o café da manhã, toma um pouquinho desse fermentado. Pode tomar um copo dele, pode tomar um cálice. Ah, mas depois durante o dia eu posso tomar também? Pode, não tem problema, mas não pode exagerar, nem lá nem cá. Você não vai tomar 1 litro de fermentado diariamente, né? Então, intercala isso com água, com outros alimentos que contenham bastante água, frutas que contêm muita água, ok? Então, o kombucha é isso. Aí agora a gente vai passar para o kefir. Aliás, antes de passar, eu acho que eu vou mostrar para vocês que esse aqui tá com bastante gás e já vou tomar também. Então, este daqui eu coloquei capim santo ou erva cidreira, em cada parte do país tem um nome, né? Então, olha só, a gente não podia, né, pular essa parte. E aí o que eu fiz? Eu coloquei essas, eu tenho aqui na horta a erva mesmo, eu coloquei junto com o chá. Então já tá saborizado já. Mas se quiser, joga ainda umas gotinhas de limão, que fica bem gostoso. Então é essa bebida. E é deliciosa. Podem acreditar. Ok, deixa aqui. A hora que a gente terminar a gravação, eu termino de tomar. E agora a gente vai passar então pro kefir. Vamos tirando daqui para não fazer confusão. Então, o kefir são grãozinhos. E aí, novamente, como que eu guardo? Eu coloco o tecido voal, coloco um outro pezinho e venho e coloco o cravinho em cima. Para evitar esses mosquitinhos, mas eles são bem resistentes. E aí, nós temos aqui embaixo os grãozinhos do kefir, né? Aí, no detalhe, você pode ver aqui as bolinhas todas dele. Alguns grãozinhos chegam a subir mesmo. E aí o que a gente vai precisar? São 3 colheres do grão do kefir. Existe kefir de leite também. Aqui a gente está falando do kefir de água, que pode ser colocado na água de coco também. Não colocar sempre na água de coco, intercalar. Um dia você coloca na água com açúcar, no outro dia você coloca na água de coco, porque ela já é docinha. Então, para os diabéticos é ótimo. E aí a gente precisa de 3 colheres de sopa desse grãozinho, 3 colheres de açúcar e completar com água. É só isso. É muito básico. E aí a gente consegue fazer também, deixar ele com as borbulhas todas, se a gente deixar a segunda fermentação. Poucas pessoas conhecem isso. E aí o que a gente faz? Vamos já tirar ele daqui. A gente precisa das 3 colheres. Aí a gente vai coar aqui. Então, como eu quero que tenha gás, eu vou colocar mais um nadinha de açúcar. Vou colocar uma colher de sobremesa. Essa parte do açúcar, gente, é opcional, tá bem? É só para dar as borbulhas, para dar o efeito de frisante. E esse aqui, ele tá só com a água, eu não coloquei nada para saborizar. Então, o que eu vou colocar aqui? Casquinhas de tangerina. Então, a tangerina orgânica, eu desidratei essa casquinha e coloco aqui, pra gente saborizar ele. E agora nós vamos coar. Segura aqui assim. O kefir ele é mais simples, porque a fermentação dele é rápida. Então, assim, 24 horas ele já está fermentado já. E aqui também tem aquela questão, meu intestino funciona pouco, então deixa menos tempo. Meu intestino, se o seu intestino funciona bem, então deixa 12 a 24 horas. Se ele funciona, se ele é meio lentinho, meio preguiçoso, aí deixa um pouquinho mais.
até umas 36 horas. Então, ou seja, é bem mais rápido, é mais fácil de cuidar dele. Aí quando for viajar, o que você vai fazer? Você pode congelar, não tem problema nenhum, se for ficar muito tempo fora. Se não for ficar tanto tempo assim, você pode colocar ele com açúcar num potinho, leva para a geladeira, que é uma fermentação longa. Então ele vai se alimentando, é como se ele estivesse em estado de dormência. Isso pode ser feito com o kombucha também. Coloca o scoop no chá com mais açúcar um pouco, porque você fica bastante tempo fora, 15 dias, por exemplo, deixa na geladeira. Se ele for ficar muito tempo, o kombucha não se congela. Até onde eu sei não se congela, eu nunca congelei. Mas o kefir você pode congelar. Depois vai levar um tempo maior para ele voltar na atividade toda. Então você vai trocar aí talvez umas 5, 7, até 10 vezes para começar a ver essa fermentação, né? Essas bolinhas de ar subindo e descendo. Mas pode ir tomando, tá bem? Então aí o que acontece? Este daqui tá pronto. A gente vai levar para o armário e vai deixar lá. Coloca à noite, de manhã tá pronto, leva para a geladeira. Então deixou a segunda fermentação, depois leva para a geladeira, ok? Ele não encheu completamente, então tem que tomar cuidado, porque pode formar mais gás. Então lembrando, o correto é a gente encher bastante. Se a gente quiser uma fermentação com bastante borbulhinhas, então fecha bastante para correr menos risco de explodir sua garrafa. Muitas pessoas usam garrafa PET, que também é uma alternativa. Eu não gosto de usar plástico. Mas se você resolver usar a garrafa PET, você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai dar uma ligeira murchada nela. E aí, a hora que você preenche, ou seja, imagina só que isso aqui é uma garrafa PET. Então, você aperta ela um pouquinho, né? Colocou o líquido até aqui. E aí, quando você aperta, o líquido vem parar aqui. Aí você vai e coloca a tampa. E aí, deixa ela fermentando. Nessa fermentação, ela vai dilatar. Ela vai voltar a ficar cheinha. Então, significa que já está com as borbulhinhas. Se você quiser fazer usar a garrafa PET, é assim que funciona. Ok, então aí aqui o que eu faço? Eu vou acrescentar então mais 3 colheres de açúcar, vou acrescentar a água e vou deixar fermentando. Cadê a colher de sopa? E o kefir ele reproduz bem rápido. Muitas pessoas comem ele junto com a granola, no café da manhã, pode se colocar nas plantas também, quando já não tiver mais para quem doar. Então você pode fazer isso, coloca nas plantas, come, quem não tem nojo, não acha esquisito, e aí a gente vai lá e completa com água. Sempre lembrando que vocês devem procurar uma água de qualidade. É fundamental vocês se preocuparem com os alimentos, mas também com a água. E aí nós vamos cobrir. Se você não tiver esses tecidos, não tem problema nenhum. Você pode usar uma folhinha de papel toalha. E aí ficaria assim, olha. O importante é você proteger, porque se pegar bichinho, aí joga fora e vai buscar outro grãozinho ou outro scoop também, ok? Então é isso. Aí eu tenho ele aqui pronto. Essa garrafa, ela é linda, mas ela não segura o gás. Deixa eu até digitar um pouquinho para ver se a gente consegue. Ela começa a subir. Este daqui eu saborizei, eu coloquei, tá vendo aqui no cantinho? Isso aqui é um anis estrelado. Coloquei só um pedacinho só de anis. Então esse nem tá dando para ver muito as bolinhas, porque a garrafa não segura. Delicioso. Então assim, se você gosta de anis, se não gosta, coloca qualquer outra especiaria. Cardamomo, canela, mas pensando que as especiarias tem que ser na segunda fermentação. Na primeira vai atrapalhar a fermentação, tá bem? Porque as especiarias são bem fortes. O limão, as casquinhas todas, né? Esse outro a gente está fazendo com a casquinha de tangerina. Então, com relação ao kefir é isso. Kefir de leite, eu não ensino. Eu não ensino porque assim, o leite não é um alimento interessante para nós seres humanos. O leite, ele é importante desde que seja o leite materno naquele período da vida desse ser humano. Depois disso, ele não tem importância nenhuma, ao contrário, ele faz mal. Ele cria uma capa de muco na parede do intestino. Aí vocês já viram agora há pouco na parte teórica que é o intestino que absorve nutrientes. Então assim, eu não uso nada que tenha leite, lactose, eu não uso mel também.
Muitas pessoas fazem, ao invés de usar o açúcar mascavo ou o melado, usam o mel. Eu também não uso. O mel, ele é um medicamento, ele não é um alimento. Ele também, usado diariamente, ele cria uma camada de muco na parede do intestino. E ele é um alimento tão rico, que é para quando você tem realmente necessidade, quando você está com alguma patologia, seu sistema imunitário está baixo, aí sim você vai usar o mel, ok? Então tá, e agora então o Rejuvilac, que é este daqui, com cravinho novamente, né? Então, dá pra ver bem as borbulhinhas aqui, né? De ar subindo. Essas borbulhas é a fermentação. Então, este daqui, gente, como é que se prepara o Rejuvilac? E como é que se toma ele? Que o Rejuvilac ele é menos conhecido, porque as pessoas não usam ele muito como bebida, usam mais ele como starter para fazer algum fermentado, para fazer um queijinho, para fazer legumes fermentados. Então, elas usam mais nessas situações. Mas ele, como uma bebida salgada, que as pessoas acham super estranho falar em bebida salgada, é o ideal nas refeições a gente tomar uma xícara de chá, não mais do que isso. Líquido demais atrapalha a nossa digestão. Uma xícara de chá morninho, isso é fantástico. Ou alguma bebida ligeiramente salgada. Porque se você está comendo uma refeição e coloca alguma coisa doce ali, mesmo que seja um suco natural, um suco de laranja, por exemplo, atrapalha completamente a sua digestão. É açúcar que está entrando dentro do seu organismo. Então, quando você prepara o Rejuvilac, coloca uma pitadinha de sal e toma ele junto às refeições, ótimo. E uma quantidade pequena, a quantidade de uma xícara de chá. E ele também pode ser utilizado para fazer molhos para saladas. Então, coloca um pouquinho de azeite ou qualquer outro óleo, né? Explorar os óleos também. Né? Óleo de abacate, óleo de semente de girassol, óleo de semente de abóbora. Explorar esses outros óleos também, que são super saudáveis. E aí, como é que nós preparamos? Tem o de repolho e o de cereais. O de repolho, você vai pegar 500 ml de água para 250 gramas de repolho. Pode ser o roxo ou pode ser o branquinho. Então, ou seja, a quantidade de repolho é sempre a metade da quantidade de água. E aí vai fatiar ele bem pequenininho, coloca num pote grande, que é uma quantidade maior do que este, e coloca para fermentar durante 24 horas. Depois dessas 24 horas, você já tem o Rejuvilac pronto, coloca numa garrafa, leva para a geladeira e consome ao longo de 5 dias. Os outros a gente pode consumir ao longo de 5 dias, mas se passar um pouquinho não tem problema. O Rejuvilac é bacana que a gente consuma ao longo de 5 dias, ok? Aí depois disso, e esse repolho que sobrou? Você pode usar ele, você pode fazer uma segunda fermentação. Então fez a segunda fermentação e depois come ele como salada. É um alimento fermentado, é como se fosse um vegetal fermentado. Não é um chucrute, mas está a caminho de um chucrute. Então você faz isso. E aí aqui para mostrar para vocês, esse que é de quinoa, poderia ser também de outros cereais. Então nós estamos fazendo de quinoa, mas poderia ser do que mais? Poderia ser de aveia, poderia ser de cevada, de centeio. Então esses cereais você consegue fazer o Rejuvilac. Aqui a quantidade é diferente. Então para cada xícara de cereal sequinho, você coloca 5 xícaras de água. Então aqui eu fiz uma quantidade pequena, né? Eu fiz a divisão aí. E aí é muito importante você primeiro colocar esse cereal na água, deixar ele eliminar todos os antinutrientes, para depois colocar a água que vai preparar o Rejuvilac. Isso é muito importante, tá bem? Senão você vai comer o antinutriente. Aqui também dá para fazer a segunda fermentação. Mas ok, vamos passar para a prática então. Aqui esse aqui já está na segunda fermentação. E aqui ele está na primeira fermentação. Não tem muita diferença de aparência, o sabor também não tem muita diferença, mas a gente vai coar este daqui. Coloquei ele ontem à noite, aí a gente tá tirando ele agora, é meio-dia, então ele ficou assim um pouco mais de 12 horas, e aí a gente vai trazer para aqui. Então o que a gente vai precisar? Novamente da peneirinha. E vamos coar aqui. Esse cereal que sobrou aqui, ele já está germinado. Então aqui está o Rejuvilac pronto.
A gente inclusive vai usar, a gente vai terminar essa parte agora dos líquidos e para passar para os vegetais e para o chucrute e para o quinte, nós vamos usar um pouquinho dele como starter. Então aí na próxima, né, entrando agora com a próxima aula, aí eu vou tomar um pouquinho inclusive dele. E aí este que ficou aqui, a gente vai usar no quê? Numa granola, por exemplo, no café da manhã. Coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Eu, pelo menos, gosto de comer coisas salgadas de manhã. E fica super gostoso. Então, ou seja, a gente pode, não se joga nada fora. A gente faz a primeira fermentação, faz a segunda fermentação e depois come aquele alimento, certo? E é muito, mas muito importante comer alimentos crus diariamente. Isso assim, não tem microbiota intestinal que resista a uma pessoa que não come coisas cruas. A pessoa, assim, fala, eu não gosto, não existe essa coisa de não gosto. O corpo humano só funciona bem com fibras. Fibras só existe no reino vegetal. Então, isso é uma coisa que eu já falei, estou falando agora e devo falar mais pra frente de novo. E aí, tomar os fermentados, comer os fermentados, gente, é assim, é cuidar muito bem do nosso organismo. Então, aprender a gostar desses sabores, como não faz parte da nossa cultura, então nós não estamos habituados, agora que estão chegando essas bebidas, mas ainda assim, comprando elas fora, elas são mais docinhas, é uma ótima alternativa. É muito melhor do que você tomar alguma coisa artificial e sintética. Mas se você puder preparar o seu em casa e tomar diariamente, esse é o ideal. Então, a gente vai parar por aqui, vou mudar aqui o nosso cenário para a gente passar para a parte dos vegetais. Até já!